Olá, Andrei. Eu estou aqui a tentar aceitar-te, mas não estou a conseguir. Olá, Raquel. Olá, Andrei. Ok, olá Tudo a bem? todos. Tudo bem? Então, vamos começar hoje uma live em português. Portanto, é a minha primeira live em português. E acho que vai ser muito bom. Acho que realmente o tema convida aqui à reflexão. E eu não sei se queres dizer alguma coisa agora para iniciar, para falarmos sobre o tema. Ideias, pensamentos, qualquer coisa. Nosso tema é um tema bem sugestivo, né? A manifestação desse roubo dessa energia, né? Que é a energia do que nos roubam fisicamente e o que está por detrás disso, que é o roubo energético, que é onde tudo começa. Então é muito interessante, porque as pessoas nem sempre percebem que estão sendo roubadas Uhum, energeticamente. E às vezes não é só um roubo físico que uhum, acontece, pode ser uma perda. Onde que você está se perdendo? uhum. Qual é a sua perda energética nisso? Então eu acho um tema muito interessante. Ok. Então vamos lá. Se calhar vamos aqui dar assim uma introdução e explicar porque é que estamos aqui e como é que estamos aqui as duas, não é? Sim. Portanto, eu e a Andreia somos colegas, conhecemos-nos no Círculo da Vida, que é uma psicoterapia sistémica, e entretanto, nós acabamos lá por, obviamente, trabalhar diferentes temas. E um dos temas que realmente foi levado foi a questão do roubo físico. Portanto, eu levei o tema, no meu caso, até porque eu tinha sido roubada há pouco tempo e entretanto, com a situação, não é? Com o choque, porque obviamente quando somos roubados não estamos propriamente à espera que isso aconteça, não é? Por isso é que o roubo acontece. E realmente, um, a seguir ao choque, eu comecei a perceber, não, espera aí, porque de facto eu já tive vários roubos na minha vida. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a engatar para isto acontecer. E considerando que, obviamente, temos o conhecimento do energético e a manifestação depois no físico, porque não é ao contrário, não é do físico, não é que vai para o energético, é do energético que vai para o físico. Portanto, significa aqui que muito facilmente nós conseguimos distrair-nos, porque nós o energético nós não vemos. Nós conseguimos só perceber a manifestação do energético no físico. Portanto, nós achamos que seria um bom tema para trazer hoje, porque não tem a ver só com o corpo físico, tem a ver, portanto, por exemplo, com perda de trabalho, por exemplo, com o que sai da nossa vida. Como é que se manifesta a tal ponto que, lá está, somos apanhados completamente de surpresa e normalmente o que acontece é que há um padrão. Portanto, houve outras situações anteriormente em que nós tivemos ou a perda, ou um roubo, ou alguém nos tirou algo, ou pura e simplesmente, lá está, manifestamos um cansaço muito grande, e aí vamos falar também da questão do roubo energético. E, portanto, é muito importante aqui chamar a atenção que, sim, as coisas acontecem na nossa realidade física, mas vamos aqui tentar desembrulhar o que está atrás disto. Andreia, reflexões. É muito interessante tudo isso, né? Porque a gente não para perceber, para olhar o que é que está acontecendo por detrás daquilo. Uhum, A gente só percebe o físico. E a gente que estuda essa espiritualidade, essas energias, a gente percebe que tem algo a mais com isso. Então a uhum, gente fica de olho em todas as situações que vêm acontecendo
conosco, né? Então, um roubo físico. Um roubo físico, ele se concretiza, tá? Aí o que que acontece? O que que tem por detrás desse roubo físico? Por que que eu me deixei ser roubada? Porque nunca tá no outro, tá sempre em mim. Tá, ok? Então, se eu entrei nessa frequência do roubo, é porque anteriormente a isso, eu já fui roubada no energético. Sem a percepção. Por quê? Porque tudo que se acontece no físico, primeiro está no energético, para depois a materialização do roubo, da manifestação da vida. Isso. Sim. E aí, como é que é isso? Como que a gente pode estar sendo roubada energeticamente? Pode ser com pessoas bem próximas a nós, que a gente não percebe. E são pessoas assim, que a maioria das pessoas não vê aquela pessoa como uma pessoa vampira, né? Porque é isso que ela está sendo. Sim. Ela está sendo vampira, porque ela está te roubando a vida, a energia, a sua energia vital. Então, ela vem roubando a tua vida, a tua energia vital, e você vai ficando, entrando nessa frequência, vai ficando cada vez mais fraco com isso. E quando isso acontece com frequência, você vai manifestando, aos poucos você vai construindo para que isso se materialize no físico, tá? Então, você pode ser roubada no físico, você pode perder alguma coisa, porque quando você perde algo, é porque você não tem mais aquilo. Se você não tem mais aquilo, sim. Você entendeu? Então, é olhar para isso, o que está acontecendo na tua vida? Porque o universo, ele conversa com a gente o tempo todo. É a gente que não conhece a linguagem dele. Você entendeu? Então, é muito legal, porque, por exemplo, eu já fui roubada, tá? Eu já tive roubo de carro, já tive roubo de dinheiro, já tive um punhado de roubos, tá? E eu não tinha noção disso tudo. E aí eu vim estudando, vim fazendo, e mesmo me conhecendo, estudando o tempo todo, agora eu me pego vendo um roubo energético. Você entendeu? Que... Diz. Então, não é uma coisa que quando você sabe da situação, você está imune àquilo. Não. Acontecem fatos na tua vida que te mostra o caminho, o porquê que aquilo ali está acontecendo. E às vezes, quem não conhece esse mundo, essa coisa, nossa, dos estudos da energia, da espiritualidade, de nada disso, vai levando a vida. Vai levando a vida de qualquer jeito, vai lhe empurrando com a barriga, e sem saber o que é que está acontecendo. Sabes que, portanto, como eu disse inicialmente, em relação ao que me aconteceu, e que eu acabei por partilhar também depois no círculo, foi fácil aquilo manifestar-se. Foi fácil, porque eu já sabia que estava contrariada. Eu já sabia que estava a esticar a corda. Portanto, e isto aqui realmente para também passar a mensagem às pessoas, que é muito importante que elas entendam. Quando elas estão a ceder de si algo que elas não querem, elas estão a colocar-se numa posição para virem a ser roubadas. Uma posição de traição. Exatamente. Né? São as primeiras a trair-se. E eu acho que é assim, nós, quanto mais trabalhamos na parte das energias, menos podemos brincar. Não é? Não, porque mais não dá para brincar. Porque mais fácil se concretiza. E este realmente é a vantagem e a desvantagem do conhecimento das energias, porque coloca-nos na vantagem de nos sabermos proteger, mas também nos dá a desvantagem que se tivermos algum momento de distração, a coisa dá-se muito rapidamente. E aqui acho que é muito importante nós precisamente falarmos dessa questão de
como é que nós nos traímos tão facilmente? Não é? Como é que acontece esta distração? Como é que é tão fácil nós começarmos a levar uma vida em que é tão fácil nós entrarmos no caminho que o outro escreveu para nós, construiu para nós, ou que pura e simplesmente a nossa mente acha que é o melhor para nós, e entretanto a parte mais profunda de nós fica completamente aflita e em dor, a cumprir de facto aquilo que outros querem, outros nos ensinaram. E portanto, isto são as nossas primeiras aprendizagens de traição a nós próprios. Isto é a primeira traição que acontece a nível do energético. E a partir não estar daí... presente, né? Exatamente. Não estar presente para a sua vida, para o que te aquece o coração, para o que te faz bem. É você deixar de viver a tua vida para agradar um outro. Sim. O outro quer que ele escolheu aquela situação para a vida dele e ele acha que você tem que continuar a escolha dele, vivendo a escolha dele. E não é por aí. Aí já se dá a traição. E sabes uma coisa que eu acho muito fácil acontecer também? É nós fazermos aquelas coisas que nós não sinalizamos que nos está a fazer mal, porque não nos custa. É aquele tipo de coisas que nos pedem e não me custa, eu faço. Não é? Porque há muitas situações em que nós fazemos favores na boa, não é difícil, portanto, está-se bem. E é muito interessante porque, e isto foi uma coisa que eu fui compreendendo, é que se eu vou facilitando, o outro pode achar que me pode tomar. Porque não, e isto é muito interessante, porque eu não estou a dizer que, ok, ficas aí, paras aí. Sim, eu não me importo de, sei lá, dar-te uma boleia, de ajudar-te a mudar isto. Não me importo, portanto, estou livre, está bom. E isto são coisas que muitas vezes passam a mensagem ao outro de se pode isto, se me pode fazer isto, pode fazer-me aquilo. Se me pode fazer aquilo, pode-me fazer aquilo. Aí vai passando. E isto... Vai invadindo. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós próprios estamos a criar os nossos próprios vampiros. Sim. Não é? Porque você faz alguma coisa para a pessoa. A pessoa, ela está acostumada só a receber, ela não está acostumada a dar nada. Então, ela vai papando, ela vai comendo pelas beiradas. Aí eu fui aqui, então eu posso ir mais um pouquinho. E é onde se concretiza os nossos próprios vampiros. Porque, e eu acho que realmente é esta a história de... Não é virar uma besta quadrada, não é? Porque também não temos que chegar a tanto, mas se calhar ficarmos muito com o mindset focado no o meu conforto. Ok, sim, eu estou disponível, mas eu estou a abdicar de alguma coisa. Porque nós muitas vezes estamos disponíveis, mas na realidade até abdicamos de qualquer plano. Nem que seja o plano de naquela tarde estar a cozinhar. E se eu vou abdicar do meu plano de cozinhar, porque até considero que estou livre, eu estou a abrir brecha. E são estas brechas que nós abrimos que realmente acabam depois por nos trazer problemas na manifestação do físico. É muito sutil o que acontece. Sim. É muito sutil. Então, se você não tiver um olhar atento o tempo todo, você não percebe. Sim, sim. Você só percebe o resultado. Sim. Porque no final físico. Eu acho que é realmente sempre muito importante, e aqui dar o alerta, que as pessoas não pensem que foi ou mau agouro, ou é uma questão de má sorte, ou como nós dizemos em Portugal, é um fado.
Não é tudo isso. Não é tudo isso. Há muitas coisas que nós acabamos por precisamente criar na nossa manifestação. Não A é? gente se coloca, né? Dá Sim, oportunidade. exatamente. Exatamente. Eu não sei se alguém que está a assistir gostaria de fazer alguma questão. Se gostasse de fazer alguma questão, dê só um sinalzinho. Acho que não. Acho que não temos questões. Não, para já não. E eu acho que é importante também deixarmos aqui esta reflexão, até por exemplo na questão da perda do emprego, não é? Em que posição é que a pessoa se coloca energeticamente que está a perder tudo? Porque perder o emprego é perder a possibilidade de produzir, Sim. não é? Portanto, o que é que no energético está de não querer produzir? O que é que está engatado? Não é? Por exemplo, porque esta manifestação acaba realmente por chamar-nos a atenção para outra parte de nós. Continua a estar connosco. Esse lance que você falou do perder o emprego. Quem perde vai perdendo tudo, vai perdendo a vida, vai perdendo a energia. E é muito engraçado, porque nós começamos pelo roubo, fomos para a traição, agora nós estamos na perda. E se você for olhar, você assim, gente, mas começou por um lado e foi para o outro, mas é tudo entrelaçado. Uma coisa puxa a outra. E não tem como você separar nada. Sim. Então você tem que estar atento o tempo todo, porque se você perde tudo na sua vida. Você vibra nessa frequência da perda e vai perder cada vez mais. Sim. É serviço, é dinheiro, é relacionamento, é família, e vai. E eu tô azarada, eu não tenho sorte, o que está acontecendo comigo? Olha para você. Olha para essa frequência. Porque você está retroalimentando ela. Sim. O tempo todo. Nós temos aqui um comentário que a pessoa realmente diz que se coloca em situações que lhe drenam a energia. Se coloca em situações que lhe drenam a energia, é porque ela própria está num nível energético a não respeitar-se na sua essência. Portanto, se identifica as situações que lhe drenam a energia, é porque de facto não são as situações que são para ser. E portanto aí tem já a ver com a questão da imposição do limite. Então, porque é que eu vou alinhar nisto? O que é que eu tenho a ganhar? Porque a pergunta aqui fica: o que é que eu tenho a ganhar em me colocar nesta situação que eu até nem gosto? Ou o que eu tenho que perder se eu colocar limite? Sim. Você entendeu? Eu acho que o negócio pega muito mais aí. Sim. Porque às vezes as pessoas se fazem de boazinha para poder não perder e sustentar uma situação. Sim. E com isso, você tem a perda energética, você está se traindo, você entendeu? Então, é um monte de coisa. Então, você não tem força para viver. Você perdeu sua energia vital. Você se trai. Você vai ficar cada vez mais fraca, cada vez mais com sono, cada vez mais depressiva, cada vez mais introspecto em tudo. Porque é não estar a canalizar essa força precisamente no melhor sentido. No sentido de se garantir. No sentido de, ok, isto sou eu e, portanto, aqui está o meu castelo e aguentem-se. Mas é muito isso que disseste realmente, porque eu acho que, de facto, é mais o medo da consequência do que o que é que vai acontecer se eu não alinhar nisto. Porque às vezes as pessoas têm uma certa carência, né? Então, elas deixam realmente de fazer por elas e atropelam para poder fazer para o outro, né?
E aí, para ter o outro, e consequentemente isso vai voltar para a pessoa. Vai Sabes? voltar para a pessoa nessa tristeza, nesse Uhum. roubo. Sabes que é engraçado agora o que disseste, porque levou-me a esta reflexão até que ponto é que quando não fazemos as coisas pelos outros, não estamos numa espécie de experimentação para ver do que é que conseguimos fazer com o outro para depois irmos experimentar connosco. Porque às vezes pode ser isso. Em que medida é que eu consigo provar ao outro que eu sou isto e, portanto, eu estou a experimentar para depois então eu ter a validação do outro para eu achar que eu sou. E o processo nunca é no reflexo do outro. Não é? Ou melhor, o Você, reflexo do outro pode nos permitir a conhecer outras coisas em nós. Mas a validação do outro para nós nos sentirmos felizes e entrarmos em contato com a nossa essência, isso nunca virá. passar a sua responsabilidade para a mão do outro, né? Sim. Você não tomar conta da tua própria vida. É como se você entregasse algo seu para o outro, a tua vida mesmo para o outro. Assim, e aí, o que você faz? Então, o que ele fizer tá bom. Você não é responsável pela sua vida. Por você, você não se assume. Uhum. E E é colocar-se aí, num as barco. consequências não são legais. Exatamente, porque aí é colocar-se num barco que está a ser. A deriva. Uh, à deriva para a pessoa, mas o outro sabe onde é que vai levar, não é? Ah, sim, o outro é manipulador. O outro O sabe outro muito vai bem o que fazer, está o fazendo. outro vai fazer o jeito dele, pelo menos. Ah, Não é? Portanto, daí que eu acho que seja muito importante levar esta reflexão hoje para as pessoas. Hoje foi a nossa primeira live, isto hoje foi assim uma experimentação também para nós. E portanto eu acho que já estamos nisto, se calhar há meia hora, por acaso eu não controlei o tudo tempo. isso. Se calhar foi. Tu viste a que horas é que Uau! entramos? É que como eu estive aqui com dificuldades em adicionar, eu entretanto distraí-me aqui um bocadinho com a hora e não olhei. Mas, obviamente, estamos aqui. Qualquer questão, portanto, encontram-me a mim, encontram a Andreia. Eu agora vou publicar o vídeo, eu vou adicionar a Andreia. Também vão encontrar no Instagram da Andreia. E ainda bem, temos aqui um comentário. Grata pelas luzes, tocaram na ferida. E eu só vou dar aqui este último comentário, porque nós sabemos perfeitamente que mexer na ferida não é bom. Dói imenso. Só que para nós sararmos uma ferida, nós temos que colocar desinfetante. Às vezes temos que raspar o lixo que entrou nessa ferida. A infecção. E esse processo inicial dói. Dói. Agora tem que ser Mas feito. Sara. Tem que ser feito para depois sarar realmente bem. Mas Sara. Não é? Portanto, agora, se você não olha para suas feridas, ela sempre vai estar ali. Sim, sim. E vai crescendo, não é? Porque como é uma ferida aberta, mais lixo vai apanhando, mais infecção vai fazendo. Vai alastrando cada vez mais. Exatamente. Portanto, eu acho que hoje fica esta reflexão e entretanto, nós vemo-nos por aí novamente. Eu agora ainda vou ter que combinar com a André, porque como eu já disse, isto foi uma experimentação. E eu espero que tenham todos uma boa tarde. Aqui já são quase 5 da tarde. No Brasil são que horas? Cerca de uma. 10 para uma. 10 para uma, exatamente. Nós temos 4 horas de diferença. Ok, minha gente, um beijinho. E lembrem-se que realmente tudo começa no energético e depois manifesta-se no físico. Não é? Perfeitamente. Andreia, alguma última palavra que gostasses de partilhar? Amei estar aqui com você. Também amei. Foi muito bom. Porque Amei. eu gosto muito desta interação tete-a-tete. É muito melhor vermos assim alguém à nossa frente para discutirmos estes temas. Tá bom, então vá. Um abraço, um beijinho a todos. Tchau.